Malaquias, capítulo 1, eu li do versículo 6 ao versículo 10. Todo mundo sabe que Malaquias foi o último dos profetas. Parece que Malaquias estava dando o último tiro para aquela nação. Pensa eu que Malaquias estava se sentindo sozinho. Não tem mais profeta, acabou todo mundo, só sobrou eu. E diante de um quadro que não era muito bom, Malaquias ele vai trazer uma mensagem que também não era uma mensagem que ia massagear o ego daquelas pessoas. Era uma mensagem dura. Toda a atenção dos irmãos. Era uma mensagem dura. E ele começa, o versículo primeiro começa a sentença, né? Ele começa a dizer a sentença, né? Pronunciada pelo Senhor. Porque o contexto, deixa eu falar um pouco aqui do contexto, toda a atenção, e você traz aquilo que Deus encaixar na sua vida. Porque o contexto aqui era terrível, né? E aqui o povo ia entrar num período agora de um tempo sem a voz profética. Esse aqui foi o último profeta. Deus, o povo sai do cativeiro, e mesmo depois de uma ação de Deus, aonde o povo foi reconstruído o templo, os muros por Neemias, e esse povo, Deus esperava que esse povo voltasse do exílio de uma forma diferente, porque é assim que Deus, olhe para mim aqui, vamos dar uma olhadinha aqui mesmo, porque é assim que Deus espera de nós. Deus às vezes permite situações nas nossas vidas, não porque Deus é um Deus perverso, porque o cativeiro foi justamente para Deus trabalhar no caráter do povo. Tinha uma promessa de Deus. Deus disse que 70 anos trazia o povo de volta, ia restabelecer, ia trazer novamente o culto, e aquele povo voltaria melhor. E Deus cumpriu com a sua promessa. Mas depois de um tempo, o povo volta, como se diz a Bíblia, o cão voltou ao seu vômito, e o povo volta às mesmas práticas, ou piores. E Malaquias traz uma mensagem de confronto. Mas mesmo com tudo isso, irmãos, eu tenho falado muito sobre isso, com tudo isso, Deus não mudou seu amor para com esse povo. O versículo 2 vai dizer isso, né? O amor contínuo de Deus. Mas vamos ver o versículo 2: eu vos tenho amado. Ou seja, Deus nunca deixou de amar aquele povo. Deus é muito maravilhoso, irmãos, porque a gente apronta, e Deus, Ele não deixa o seu amor, né, descer o nível. Deus continua nos amando, porque a essência de Deus é amor. E mesmo aquele povo fazendo tudo isso, a Bíblia vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aquele povo, eles estavam insensíveis, né? Eles estavam duros, eles questionam Deus, eles ficam questionando, né? Em que tem nos amado, e eles ficam questionando a voz profética. E nós vamos tirar algumas lições, não dá para a gente pregar todo o livro, algumas lições que nós vamos extrair e aplicar nas nossas vidas. Se você quiser servir melhor o Senhor, você tem que botar em prática todos os ensinos da casa de Deus, todos os ensinos do culto, você tem que botar em prática. E eu estou cada dia me convencendo, irmãos, que é pela palavra de Deus que eu vou ver uma igreja ademessejana mudada, cheia de Deus, cheia do amor de Deus, mesmo que isso confronta eu e você, sabe, porque teve um período que a gente queria movimento, né?
Eu não estou dizendo AD Messejana, eu estou falando de modo geral. A gente queria movimento, a gente queria que os crentes se arrepiassem, a gente queria que os crentes dessem glória a Deus, e é bom dar glória a Deus, aleluia, falar em línguas, tudo isso é bom, e a igreja de Messejana crê nisso. Mas aquilo que não se confronta, não se muda. O Evangelho, ele nos confronta para alcançar um alvo nas nossas vidas. Toda vida que o Evangelho nos confronta, ele espera o que de nós? Melhora. Toda vida que Jesus confrontava alguém, Jesus esperava que aquela pessoa melhorasse. E é isso que o Espírito Santo, eu digo, irmãos, que tem uma palmada e tem um consolo. Tem uma palmada e tem um consolo. Porque o Espírito Santo nos consola. E nós temos que entender isso, que a nossa vida, ela precisa ser moldada, ela precisa ser mudada todo dia, para eu e você alcançar o coração de Deus. Senão nós não vamos alcançar o coração de Deus. Nós vamos ficar dentro de uma igreja, anos e anos, e o texto, olha, o texto é muito claro sobre isso, né? Nós vamos estudar um pouquinho. Mas nós temos que ter consciência, gente, dá uma olhadinha aqui. Nós temos que ter consciência. Qual é a minha meta como cristão? A minha meta como cristão não é alcançar só a bênção de Deus, senão eu serei o mais miserável. A minha meta como cristão é alcançar o coração de Deus, é alcançar o coração divino, é agradar o Senhor. A minha meta é fazer o Senhor, como diz o Salmo, deleita-se do Senhor, agrada-te do Senhor. Então a minha meta como cristão não é agradar os pastores, não é agradar, tudo bem, a gente conserva a nossa comunhão, a gente quer isso, mas a minha maior meta é agradar ao Senhor. E eu tenho que saber como eu agrado a Deus. E qual é a direção? É a palavra de Deus. Então, a nossa preocupação, escute os irmãos aqui, ó, a nossa preocupação, irmãos, às vezes a gente fica dizendo assim, a gente precisa, eu vou insistir nisso, a gente precisa ter consciência, porque tudo para Deus, irmãos, tem que ser levado a sério. Tudo para Deus. Fala de oferta, hein? A gente leva isso bem assim, né? Não, tudo para Deus é santo, é sagrado. Deus, ele nos leva a sério, amém? Deus nos leva a sério. Deus não brinca com a gente. Deus nos leva a sério, queridos. E nós precisamos levar a sério a Deus. Por isso que a gente não desfruta de tudo que o Evangelho tem. Tudo que o Evangelho está aqui é para nós, não é para o mundo não, é para a igreja. É para a igreja. Tudo que Deus, as bênçãos divinas, em todas as áreas, é para a igreja. Por que não desfrutamos? Fica aí a pergunta. Então vamos lá. Então nós vamos ver aqui, irmãos, o cenário. O cenário era terrível. Eu vou trazer na história e fazendo aplicação nas nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo vai revelando para nós. Mas um dos cenários aqui que nós podemos aqui olhar e ver, era a liderança. O sacerdócio estava corrompido. As lideranças na época de Malaquias estavam corrompidas. E isso é muito sério, por quê? Porque você já pensou, irmãos? Dá uma olhadinha para cá. Já pensou vocês saber que o pastor de vocês é um corrupto? Já pensou você dizer assim, o pastor Carlinho, me congrego lá, mas o pastor Carlinho é um homem corrupto. O pastor Carlinho é um homem que os seus negócios são fraudulentos. O irmão Carlinho, o pastor Carlinho, não tem vida. É uma pessoa de uma vida libertina. É uma pessoa que rouba a Deus. É uma pessoa que não honra a Deus com os seus bens. É uma pessoa que não tem credibilidade moral. Será que você permaneceria aqui nesse lugar? Sim ou não? Só se você fosse muito indiferente. Eu não ficaria. Dá uma olhadinha para cá. Eu não ficaria não. Se eu soubesse que meu líder era um camarada que não tinha um pingo de respeito pelas coisas de Deus, eu não ficaria. Por quê? Porque eu
não tinha legalidade nenhuma da parte de Deus de ministrar vocês, de hoje estar ministrando uma oração, de estar liberando uma palavra profética sobre a sua vida e dizendo assim: Deus, eu libero uma palavra de bênção sobre a vida do Arthur, eu libero uma palavra de Deus sobre a vida do Arthur hoje. Eu não tinha legalidade. E quando Malaquias olha, ele vê esse cenário, o cenário do sacerdócio corrompido. Vai comigo aí no capítulo 2, no versículo 1 aí, para a gente ver. Olha aqui, olha o que é que diz aqui. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição. Isso aqui é muito sério, gente. Por isso que a igreja, ela precisa, vou puxar a sardinha aqui, orar pelo seu líder. A igreja, ela é abençoadora. Não é só o líder que é abençoador, a igreja precisa ser abençoadora. E ela precisa, diante de Deus, ela precisa ser sacerdote também, abençoar o seu líder, porque a bênção vem e a bênção vai. Cobrir o seu líder de oração. E olha o que é que o texto está dizendo, é muito forte isso aqui. Oração, ele vai dizer assim, versículo 2, né? No vosso coração dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, e enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propordes isso no vosso coração. Então Malaquias está vivendo num tempo que o sacerdócio está corrompido. O relacionamento do sacerdote com Deus está rompido. O compromisso sacerdotal está quebrado. O texto nos dá o entendimento, porque esses sacerdotes, eles não estão obedecendo, eles estão fazendo a coisa de qualquer forma. Eles estão fazendo tudo, mas do jeito deles, sem nenhum critério. E Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha com critério. Deus é um Deus santo. E Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. E essa palavra, às vezes, né, irmão, tem palavra que a igreja recebe, mas fica aquela tensão: santo, é um homem que ninguém pode tocar nele. Não, não é isso não. É sermos separados exclusivamente para Deus, é valorizarmos o sagrado, é sermos piedosos. Piedosos quer dizer aqueles que zelam pelo sagrado, o espiritual. É isso, levar a sério Deus. E eles estavam dessa forma, que o relacionamento deles estava quebrado com Deus. Irmão, um sacerdote, ou um crente, como você queira, ou um pastor, que tem o seu relacionamento comprometido, quebrado, ele está andando para a falência. Seja um crente, seja um pastor, seja um cristão. Escute isso aqui, eu vou trazer coletivo. Se você hoje está com o seu relacionamento quebrado com Deus, você está sem legalidade espiritual. Você não tem legalidade para orar sobre a sua casa. Você não tem legalidade, você pode até fazer, mas o texto está reprovando. Você não tem legalidade para expulsar aquele demônio que está perturbando lá teu filho, tua filha, de abençoar a sua casa, porque você é um sacerdote. Nós somos um sacerdote de Deus, e o nosso relacionamento não pode chegar ao fracasso com Deus.
Eu estava pregando para pastores ontem na nossa convenção. Tinha alguns irmãos que estavam lá daqui. E teve um momento que eu falei sobre o nosso devocional com Deus. Eu falei sobre o devocional pastoral com Deus, porque nós se envolvemos tanto com a obra, nós estamos tão ocupados com a obra, nós estamos tão atarefados, que esquecemos de Deus. Como pode, pastor? Pode. Nós estamos tão cheios do serviço, que esquecemos de Deus. Aí o relacionamento começa a fracassar. A minha casa sabe disso, meus filhos estão aqui, e sabe disso, que o primeiro café da manhã é o meu devocional com Deus. Eu não abro mão. Me levanto, já é pensando, vou para o meu quarto, meu escritório, eu vou ficar o meu momento com Deus, porque antes de eu falar para o povo, eu tenho que falar com Deus. Antes de eu abençoar vocês, eu preciso ser abençoado por Deus. Antes de eu liberar para vocês, eu preciso receber de Deus para chegar para vocês. E assim também é cada um de vocês, porque você é sacerdote da sua casa. Diga comigo assim: eu sou sacerdote da minha casa. E você precisa disso. Se o seu relacionamento estiver quebrado, você perde a autoridade. Tem muita gente, irmãos, que perdeu a legalidade, mas hoje eu creio que hoje Deus vai reatar, hoje aqui, em nome de Jesus. Toda mensagem nossa aqui, irmão, é visando isso, é restauração, é Deus trazer de volta, é quebrar a dureza do nosso coração. Porque às vezes a gente pensa que estamos bem certinho, às vezes a gente pensa que estamos bem alinhadinho, né? Porque o coração da gente engana a gente, irmão. Tem dia que o coração diz assim: Carlinho, tu está bem alinhadinho com Deusinho, está bem alinhadinho. Aí eu começo, eu digo: rapaz, essa voz é do coração, essa voz é do coração. Então eu vou dizer: não, não, eu preciso me alinhar mais aqui com Deus, eu preciso. Já pensou? O cabo passa o dia todinho sem orar. Tem dia que a gente mexe com preguiça. Pastor, está repreendido. Tá não, tem dia que a gente mexe com preguiça. Quem já sentiu preguiça aqui? E o resto fica só olhando para mim aqui. Tem dia que a gente está tão preguiçoso, a gente se levanta e diz assim: não, Senhor, hoje não, hoje esse negócio de uma hora de oração não. Aí se ajoelha ali, diz: muito obrigado pelo café da manhã, pelo almoço, amém. Aí o coração diz assim: tu está uma benção, alinhado com Deus. Aí você tem que ouvir: não, essa voz do coração. Eu estou alinhado com Deus quando eu faço as coisas direitinha. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Hoje é um devocional aqui. Gente, você quer ver sua vida mudar? Priorize Deus. Você quer ver sua vida mudar? Tire todo dia, irmão. Pastor, o trabalho vai morrer e o trabalho vai ficar. Pastor, mas não, senhor, eu dormia de madrugada, eu estava aqui 7 horas da manhã aqui, que eu não podia vir para o culto. Priorize Deus todo dia. Tome o café da manhã com Deus. O nosso relacionamento, irmãos, é mais do que todas as coisas com Deus. Deus é melhor do que todas as coisas. Quando eu priorizo Deus, a minha vida muda. Irmão, esses dias eu estou tão apaixonado por Deus. Eu acho que vocês, tem gente que critica. Eu digo: pode me criticar, eu estou apaixonado por Deus, eu estou doidinho por Deus, sabe? Eu pensei que hoje eu ia morrer. Eu estava só em casa, irmão, e deu um troço lá. Quando a irmã Lete chegou, eu estava suando. Eu digo: Jesus, quer que eu, sabe? Mas eu fico tranquilo, porque eu, sabe? Eu sei em quem tenho crido e sei para onde vou. Pergunta o irmão: você sabe para onde vai? Sabe mesmo? Pois é. Então, veja bem o sacerdócio corrompido. Olha o que é que está acontecendo aqui. Olha o que é que está acontecendo.
O povo estava ali, sacerdote corrompido. Aí lá se vai o sacerdote: eu abençoo vocês, eu abençoo a plantação de vocês, eu abençoo o plantio de vocês. Nessa época aqui, eu abençoo. Aí sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para ele, para esse sacerdote? Eu estou transformando em maldição. Está aqui na Bíblia. Eu estou transformando em maldição. Irmãos, é terrível isso. E o que tem de sacerdote hoje, fazendo essa ação de abençoar, e Deus está dizendo: eu não abençoo. Por quê? Porque se a obediência, eu gosto muito dessa frase, não é minha não, essa frase, e é uma frase verdadeira: não espere bênção de Deus aonde não há obediência. É forte ou não é? Não espere bênção de Deus aonde não há obediência. Irmãos, não precisamos correr atrás de bênçãos. Eu não preciso estar, hoje eu vou para a igreja A, não, hoje eu vou para a igreja B, não, eu vou para a igreja C. O problema não é a igreja, o problema não é a placa, o problema é como eu estou vivendo. Porque se eu estou em obediência, se eu estiver lá no vale, Deus vai estar lá operando. Se eu estiver no deserto, vai ter pão, vai ter carne, vai ter água, e Deus cuidará de mim. É assim. Olha Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Vamos ler só 2 versículos, o 2 e o 15. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Irmão, diz isso, vai lá, é profético. Põe a mão na cabeça e fala isso aí. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Irmãos, eu sou um homem muito abençoado. Por isso que não é fácil ser fiel a Deus, mas eu sou fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus porque eu sou muito abençoado. Eu disse para os meus filhos, eu digo para meus filhos: olha, a bênção de Deus está na vida de vocês. Eu estou vendo meus filhos prosperando. Eu creio nisso, é a minha bênção. É a bênção que está sobre a minha vida, está sobre meus filhos. Você quer ser abençoador? Não precisa você estar fazendo muita coisa, só seja fiel a Deus. Aonde você colocar suas mãos, Deus vai abençoar. Aonde você colocar a planta do vosso pé, Deus abençoará. Vocês creem nisso? Quem crê nisso aí? Então toma posse, meu irmão. Então toma posse hoje. Nessa empresa, nesse trabalho, aonde tu está, toma posse disso. Eu vou entrar nessa empresa e Deus vai fazer um rebuliço grande. Deus faz, está escrito. Olha aqui, agora o versículo 15. Será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ninguém é neutro. Eu estou ensinando você a ser abençoado. Irmão, às vezes eu fico, isso aqui não é uma doutrina, não é uma regra, mas eu fico vendo às vezes, irmão, tem crente, o Zé Buscapé, vocês, quem escutou, quem assistiu o Zé Buscapé aqui? É só quem tem uma idadezinha a mais. Rapaz, aquele filminho, né? Era uma desgraça medonha. O cara nunca está, ele falava assim, né? Oh Deus, ouvida, né? Oh Deus, sabe? Tem crente que está desse jeito. Desperta, meu irmão, acorda. Tem uma palavra profética na Bíblia sobre a sua vida, meu irmão. Tem uma palavra de Deus. Não é palavra do Carlinho, não é palavra de ninguém, é a palavra de Deus aqui. Eu vou me comprometer. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é botar Deus na parede, não. É porque Ele cumpre a sua palavra. Está escrito. Jeremias 1,12. Olha o que é que ele vai dizer. Está vindo do alto, irmão. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó.
Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para não cumprir. Então vamos ler aqui, 1, 2, 3. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe por que os crentes estão comendo, irmãos? As bolotas? Porque quebraram a aliança. Eu não gosto de dar testemunho de mim, não, mas eu vou para edificar a sua vida. Irmãos, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou dando testemunho da palavra de Deus. Não vai dar tempo para mim terminar esse sermão. Escuta aqui, olha, eu estou ensinando vocês. Eu não estou aqui com blá, 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 blá. Aí fica todo mundo arrepiado, não. Eu estou ensinando você a romper barreiras. Eu estou ensinando você a abrir portas que estão fechadas através da obediência a Deus. Eu estou ensinando você. Eu comecei, Deus me botou eu no meio da rua vendendo passagem, irmãos. Eu e a irmã Liette, nós estava mesmo num negócio bem fininho. Deus me botou eu na mão de um homem e eu fui vender passagem no meio da rua. Os topiqueiros, tudo doido para me dar uma lapada boa. Foi naquela época, né, que começou as topiques. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. E eu estava lá, mas eu estava evangelizando naquele lugar, ganhando alma para Jesus. Olha para mim, quando passou um dos gerentes. Ele era gerente de era grande, um grupo grande. Então tinha vários, tinha os menores, os maiores. E ele passa lá, ele me viu lá. E ele diz assim: ei, você quer trabalhar hoje comigo? Era da empresa, só que eu não era funcionário. Em Aracati, eu vou. Passei o fim de semana trabalhando com ele. Quando foi na segunda-feira, ela estava eu de novo lá, no meio da rua lá, vendendo as passagens lá. O negócio era estreito. Aí ele passou e disse assim: vá lá no escritório e vá lá e preencha lá uma ficha. E eu fui. Estou contando aqui por cima. Cheguei lá, fiz lá, não preenchi nem toda, porque eu não... A mulher, a psicóloga dizia assim: uma folha desse tamanho, preencha dos dois lados aí. E o tema era uma redação sobre a administração da empresa. Aí eu botei com umas 4 linhas, eu já estava repetindo de Jesus. Aí eu botei bem aqui: Jesus é bom. Quando foi no outro dia, passaram lá e disseram: olha, estão chamando você no escritório. Aí, ó, isso aqui é bênção de Deus, é Deus abrindo. Olha, irmãos, isso aqui é muito forte. Os crentes têm que deixar do mimimi. Os crentes têm que se apossar daquilo que Deus está dando, irmão. E aí, vou lá. Cheguei lá, já estava farda, crachá, já tudo pronto. Passei 5 anos naquela empresa. Sabe, o último ano, sabe onde é que eu estava? O gerente geral aqui, meu amigão, hoje é meu amigão, é aqui do Tempo Central. O gerente geral, vou dizer o nome dele aqui, Fábio Pereira. E outro, o gerente da Urbano, que era outra, tudo era uma empresa só. E o subgerente. Aí sabe onde é que o Carlinho estava? No meio deles. Você pode aplaudir a Jesus por isso? O Carlinho estava no meio deles. Quem foi que botou o Carlinho lá? Jesus. No meio dos grandes, estava eu lá. Aí agora, no meio dos grandes, eu estava dizendo assim: vou chamar o nome dele aqui, ninguém conhece. Seu Cândido, me bote para fora. 5 anos. Aí ele disse: o que é que você quer? Eu digo: eu quero sair. Para quê? Fazer a obra de Deus. E ele disse assim: quem vive de promessa é São Francisco, a trabalhar. E eu fiquei perturbado, porque Deus estava me chamando, em 2000. E eu fui, perturbei ele várias vezes. E ele disse, ele pegou uma escala que tinha lá: qual é a escala, qual horário que você quer? E jogou assim. E eu digo: seu Canto, eu quero sair. Aí ele disse: pô, vou botar você para fora com todo o direito.
ainda disse assim: você vai ficar prestando serviço para a igreja, ou para a empresa. Deus faz isso. Se ouvides a minha voz, comereis o melhor da terra. É bíblico, irmãos. É bíblico, você crê nisso não? E não vai só aí não, vai lá no filho, na filha. Deus converte o coração, está aqui ó, tá nesse livro. Deus converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e Deus faz um rebuliço grande. A obediência faz Deus se levantar do seu trono e dar ordem. Aleluia! Os pastores creem nisso aqui, pastores? A obediência faz Deus se levantar do trono, mandar Satanás tomar jeito, abrir porta, e Deus faz a obra, irmãos. Irmãos. E aqui nós podemos ver isso aqui. A decadência espiritual. Total, a decadência espiritual. Nós podemos ver aqui o culto. Eita, o culto inútil. Eu vou passar aqui porque o tempo já está se esgotando. Lê comigo o versículo 10. Vamos lá comigo, versículo 10. É forte isso aqui. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós. Diga comigo assim: eu não tenho prazer em vós. É muito forte isso aqui, né? Vocês acham que acontece isso hoje? Sim ou não? Nós temos que ter muito cuidado, gente. Para nós, eu estou tentando aqui ser mais sincero e verdadeiro com vocês. Não pense que a gente chega desprovido da espiritualidade. A gente chega desprovido. Porque, irmão, nós somos responsáveis pela nossa espiritualidade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Não, pastor, eu vou para o culto lá. Não, o culto não vai te sustentar. Um culto por semana, que tem gente que só vem ao domingo, não vai sustentar você. Então você é responsável pela sua espiritualidade. E precisamos ter consciência de que nós estamos servindo um Deus que é Espírito. Se eu perder essa espiritualidade, se eu deixar essa espiritualidade entrar em decadência na minha vida, eu não vou conseguir, escuta isso, eu não vou conseguir alcançar os propósitos do Espírito. Por quê? Porque a verdadeira adoração e o verdadeiro culto, como é que é feito? Diga comigo: em espírito e em verdade. Se eu não consigo atingir, irmãos, esse verdadeiro culto, se eu não usar essa lei. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês: tem muito crente no nosso meio insatisfeito consigo mesmo. Tem crente que briga com ele mesmo. Ele está com raiva dele mesmo. Por quê? Porque está mal resolvido na sua vida espiritual. E eu quero chamar você hoje, para você tirar tempo hoje, separar tempo exclusivo para Deus, e você com Deus, e Deus com você. Nós precisamos disso. Sua vida vai mudar. O seu relacionamento com a sua esposa vai ser melhor, com o seu marido vai ser melhor, com seus filhos vai ser melhor, no seu trabalho vai ser melhor, com o patrão vai ser melhor. A espiritualidade não é só a questão de eu estar aqui no templo adorando, não. Essa espiritualidade, ela me leva a ter, irmão, uma vida mais saudável em toda a área que eu estou. E o culto inútil, o versículo 10 aí, ó. Diga comigo assim: quando Deus, eu quero que você fale, vamos lá, em nome de Jesus. Quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. É forte, não é não?
É forte ou não é? Você vai falar isso para ficar aqui e vai te perturbar um pouquinho. Aí você vai mudar. Glória a Deus, diga comigo assim: quando Deus não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. Porque Deus não é um Deus que barganha. Porque Deus não está interessado no que você tem. Deus não está interessado naquilo que você adquiriu. Ele até quer que você tenha, Ele quer que você tenha aquilo que você precisa, mas Deus não está interessado nisso. Antes da sua oferta, Deus está interessado em você. Antes de Deus aceitar o que você vai dar, Ele aceita você, e eu provo isso na Bíblia. A Bíblia tem alguns textos que a gente pode ver isso aqui. Um texto bem conhecido, 3 textos eu vou citar aqui. Um texto bem conhecido é o texto de Gênesis capítulo 4. Vamos lá? Capítulo 4, põe o versículo 5 logo, que é para a gente ter uma ideia. Ao passo, olha aqui, ao passo que de Caim, e deu a sua oferta, não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Põe a outra versão aí, põe, filho, deixa eu ver na minha aqui. Glória a Deus. Põe o 4 e o 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou, deixa aí, se agradou de quem? Por que não está escrito assim? Por que não está escrito assim? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou da gordura, das primícias. Por que não está escrito assim da sua oferta? Está escrito como? Deus, o Senhor, se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, se a tua vida não estiver alinhada com Deus, se a minha vida não estiver alinhada com Deus, a nossa oferta, irmãos, será rejeitada. Porque a maior oferta é você para Deus. Aleluia. Você é a maior oferta que Deus quer. Você é o maior sacrifício que Deus quer. Você é a coisa mais importante que Deus tem. A sua oferta é consequência. Então pense nisso. Às vezes nós estamos, sabe, irmão, nós não estamos nem aí com essa questão espiritual. Aí a gente chega aqui, mete a mão no bolso, bota até um dinheiro bom, R$1.000 lá, R$2.000. Glória a Deus, é bom para ajudar na obra. Mas Deus está dizendo para você assim: ei, a viúva botou mais do que você. Viu aqueles homens, encheram lá, vamos chamar aqui a salva lá. E a mulher foi lá, irmão, botou só o que tinha. E o Senhor disse assim: ela botou mais do que todos. Porque, irmão, a nossa vida com Deus é que importa. Abel, olha, Caim, a Bíblia diz que Caim, Deus não atentou para Caim. Primeiro vai para Caim, ó. Ele se irritou com a oferta, mas de Caim e de sua oferta. Primeiro está Caim. Deus está se irritando aí, mas primeiro com Caim e depois com a sua oferta. Então escute uma coisa interessante aqui nessa noite. Cuide primeiro da sua vida. Cuide do seu relacionamento com Deus. Pelo amor de Deus, não deixa o teu trabalho tirar essa essência da sua vida, não. Não deixa o teu tempo gastar à toa, não. Pelo amor de Deus. Nós aqui, pastores, esses levitas aqui. Porque quando nós estamos bem com Deus, as demais coisas, irmão, acontecem. Sim ou não? Quando a gente está bem com Deus, né, a gente sorri para os outros. Quando a gente está bem com Deus, a gente cheira a mulher. Quando a gente está bem com Deus, a gente eleva tantas coisas. Sim ou não? Mas quando a gente está mal com Deus, a gente não quer cheiro de mulher, a gente não quer nada. A gente é chato, a gente não chega aqui numa adora. Ninguém está bem com Deus. Mas quando nós estamos bem com Deus, nós somos gratos. Sabe por que esse povo aqui era ingrato? Porque eles não estavam bem com Deus. É impossível, irmão,
Deus é as primícias das nossas vidas. Quando eu estou bem com Deus, por isso que Jesus diz assim: busque em primeiro lugar o reino. Esse reino aqui é Deus. A igreja está bem com Deus, a igreja não dá trabalho, a igreja trabalha. A igreja, quando está bem com Deus, ela consegue amar as pessoas e não usar as pessoas. Quando a igreja está bem com Deus, resolvida com Deus, irmãos, as coisas acontecem, Deus opera, Deus faz maravilha, porque a igreja está bem com Deus, o lugar está saudável, Deus tem alegria de descer aqui, Deus tem alegria de estar no nosso meio. Ou você acha que Deus é um cara que não... Que cara, né? Não. Deus tem prazer, Paula, de descer aqui, ó, e ser adorado. Deus tem prazer de descer aqui e você dizer assim: eu te amo, Jesus. E se você estiver alinhado com Ele, você vai ouvir tanta coisa dEle nesse culto aqui. Você vai ouvir Deus dizendo assim: eu estou com você, não se preocupe, essa luta, eu estou vencendo por você, eu estou entrando nesse lugar com você. Se você tiver com os ouvidos afinados, Deus está dizendo: ei, eu conheço as suas obras, eu conheço a tua vida, tem muita luta, mas eu estou com você nessa luta. Porque quando nós estamos bem com Deus, a gente escuta Deus, irmãos. A gente já não conversa mais com Deus. Às vezes eu estou dentro do meu carro e eu começo a conversar com Deus, com da fé. Eu começo em espírito, na fé eu estou falando. Aí quando a gente para no sinal que tem um camarada olhando para a gente, o cara fica assim: rapaz, esse cara é doido. Porque a gente começa no espírito, né? Aí quando dá fé a gente começa: aleluia, glória a Deus. Não pode fechar os olhos não, viu? Está dirigindo, aleluia, glória a Deus, né? Aí quando dá fé a gente começa a falar. Irmão, é muito bom falar com Deus. Eu não sei como é que os crentes não gostam de orar, porque é muito bom falar com Deus, irmãos. É muito bom. Eu tive uma experiência esses dias, povo de Deus, eu tive uma experiência esses dias. Conta uma experiência, irmão. Eu estava arrebentado, Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor é o cara. Eu estava arrebentado. Essa semana passada foi uma semana de retaliação espiritual. Eu estava arrebentado. Eu digo: como é que eu vou pregar domingo, Jesus? Aí teve um momento que eu estava só lá em casa. Deus tirou a Lete de lá. Depois eu entendi. Eu fiquei reclamando, mas eu entendi. Ela passou o dia aqui nessa igreja. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu entendi. Eu fiquei ainda reclamando. Me desamparou, me deixou só. Foi para a igreja. Eu não gosto de ficar só não, irmão. Eu não sei, eu quero partir antes dela. Porque se ela partir primeiro, eu não gosto de ficar só não. E ela veio para cá. E eu estava arrebentado, pastor Paulo. Arrebentado. Na semana desse evento eu digo: o que é que eu vou fazer? Eu não vou pregar não. Aí eu fui, peguei um celularzinho que eu tenho. Aí botei no hino, que eu gosto muito desse hino. A gente louva muito ele aqui na oração de 5:30 da manhã. Eu estou tentando me lembrar o número desse hino. Mas é bom, irmão, sabe? Acalma a alma. Cadê o Nicó? Jesus, pega esse cabra. Se tu não pegar, eu pego ele. E eu botei esse hino da harpa, que é só solo, né? Aí eu comecei a me derramar. Aí eu não tenho hipocrisia com Deus, não. Eu digo: Deus, estou quase desviado. Mas não é pecado não, viu, irmão? É a fraqueza. Eu disse: Senhor, as retaliações são grandes. Mas como é bom falar com Deus. Comecei a falar com o Senhor. Aí eu disse: Espírito Santo, me dá um abraço. Não se escandalize não. E eu senti o abraço do Espírito Santo em mim. Aí a alma. Irmãos, como é bom estar alinhado com Deus. Como é bom estar alinhado com Deus, irmãos.
como é bom a gente estar com a nossa aliança, e nós temos que ter prazer disso. Eu nem fiz uma introdução aqui, a gente tem que ter prazer nisso. Então tem, irmão, é hora de orar, é hora de orar. Não, a gente tem que ter prazer, se levantar, Senhor, eu quero orar agora. Aí eu me sento, eu me ajoelho, eu me deito. Aí fico falando com Deus. Aí eu começo a ouvir Deus. E Deus me deu assim, irmãos, uma palavra. Eu disse, não vou pregar domingo não. Aí Deus disse assim, você não tem vontade? E a palavra não é sua, é minha. E parece que o Espírito Santo entrou dentro de mim assim de novo, irmão. Está esquecido da irmã Liette. Por alguns momentos. Viu? Porque quando a gente está com Deus, irmãos, a gente perde a noção desse mundo. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí, diga assim, irmão, Deus quer levar você a uma dimensão maior. Diz isso para ele, pega na mão dele assim, diz assim, Deus quer lhe levar numa dimensão maior. Deus quer um culto melhor. Deus deseja que você seja melhor do que o culto que você oferece. Vou repetir, essa frase é minha que vem agora. Deus quer que você seja melhor do que o culto que você oferece. Deus quer que você seja o melhor culto nessa noite. Irmãos, eu acredito que Deus nesses dias, Deus vai fazer um rebuliço nessa igreja. Deus vai tirar a mecânica dessa igreja. Deus vai tirar o formalismo dessa igreja. Deus vai tirar a incredulidade dessa igreja. Nós vamos se apaixonar verdadeiro por Deus. Nós vamos falar com Deus, nós vamos ouvir Deus, Deus vai nos atender. Nós vamos estar aqui, irmãos, fazendo algo que vai contagiar todo mundo que passar ali, porque nós vamos ter experiência com Deus verdadeiramente. Aleluia. Deus quer mudar a situação. Eles estavam oferecendo as sobras e não as primícias. Deus quer hoje desafiar você hoje aqui. Deus quer hoje desafiar você. Deus quer as primícias da sua vida. Deus quer as primícias do seu tempo. Deus quer as primícias do seu dízimo, da sua oferta. Deus quer as primícias da sua vida espiritual. Deus quer a primícia. Será que isso aqui parece conosco? Abra a sua Bíblia aí para mim terminar. O versículo 14, 13 e 14. 13 e 14. As vossas palavras foram duras. Perdão, 13 e 14. Eu tinha virado aqui. E eu termino. Mas vós o profanai, quando dizei, a mesa do Senhor é imunda. Eu estou no 12, meu Deus, eu estou atribulado aqui. Versículo 13, irmãos. E dizei, sai espírito de tribulação, em nome de Jesus. Vai para ali, vai para lá. Glória a Deus. Aí o irmão diz assim, vai para ali. Aí ele vai para fora, a gente leva ele até lá na porta, irmão. Glória a Deus. Dizei ainda, que canseira e me desprezai, diz o Senhor dos exércitos. Vós oferecei dilacerado o coxo e o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Então nós vamos, irmãos, nesses dias, nós vamos levantar aqui a bandeira. Nós vamos levantar a bandeira hoje aqui. Eu estou chamando você para ser ousado na presença de Deus. Sério, não estou chamando para você ser ousado no momento, não, é ousado o dia todo, ousado com Deus. Sabe, eu disse para Deus agora, eu digo, Deus, eu não quero mais orar 20 minutos. Eu quero orar mais, eu quero me deleitar mais em Ti. Eu quero ter prazer no Senhor. Eu quero sentir falta de Deus. Eu quero, pastor, não, eu quero sentir falta, eu quero mais de Deus na minha vida.
Sabe, o Darildo me conhece há muitos anos. Alguém disse para mim assim: pastor, quando o Senhor assumir a sede, o Senhor vai mudar. Quando o Senhor agora for pastor presidente, o Senhor vai mudar. E aquela palavra eu recebi, eu disse: essa palavra é do inferno, é de Satanás. E eu disse para Deus: se for para mim piorar, não deixa eu assumir nada, porque eu não quero piorar, eu quero melhorar, eu quero avançar. E bênção de Deus não traz dores para nossas vidas, irmão. Se isso aqui é a bênção de Deus, eu vou avançar, eu vou alcançar de Deus um lugar especial e espiritual em Deus. Diga para o irmão assim: diga para ele, você herda a unção de que você admira. Fique de pé, por gentileza.